Boa tarde, meus irmãos. Nesse dia de sábado, iniciando os nossos estudos de hoje. Estudo do capítulo 8, item 9 do Evangelho. O capítulo é Bem-aventurados que têm puro coração. Então vamos iniciar em nome da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso. Elevamos o pensamento, Senhor Jesus, para agradecermos a oportunidade de estudo, de aprendizado, e que ampare a todos nós, nos dando força, bom ânimo e coragem na nossa caminhada aqui na terra. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em novas tentações, mas livre-nos do mal, que assim seja. Damos início ao estudo da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso nesta tarde. Que assim seja. Então, como eu estava dizendo, o capítulo 8 do Evangelho, Bem-aventurados que têm puro coração. O item é o item 9, vou passar a leitura dele. Enquanto ele falava, um fariseu lhe pedia que fosse jantar em sua companhia. Jesus foi e sentou-se à mesa. O fariseu entrou então a dizer consigo mesmo: por que não lavou ele as mãos antes do jantar? Disse-lhe, porém, o Senhor: vós outros fariseus, pondes grande cuidado em limpar o exterior do copo e do prato. Entretanto, o interior dos vossos corações está cheio de rapinas e de iniquidades. Insensatos que sois! Aquele que fez o exterior não é o que faz também o interior? Lucas, capítulo 11, versículos 37 a 40. Meus irmãos, pois bem, com esse diálogo do mestre com o fariseu, que o convidou para jantar em sua casa, o mestre Jesus critica severamente os fariseus porque só purificavam, só se preocupavam com o exterior e não com o interior. Lembravam-se de dar o dízimo, mas negligenciavam a justiça. Amavam o elogio e a atenção. Sobrecarregavam as pessoas com exigências religiosas penosas. Não aceitam a verdade a respeito de Jesus e impediram os outros de crerem na verdade. Os líderes religiosos judeus erraram por colocar sua atenção nas aparências, ignorando a condição do interior. Fazemos o mesmo quando o nosso serviço é motivado pelo desejo de sermos vistos. Em vez de agirmos com simplicidade, sem a preocupação de nos mostrar em ajudar o semelhante que nos procura. Porque esse que assim o faz, age com pureza de coração, ou seja, que procura trabalhar na seara cristã, ajudar o próximo, sem precisar mostrar, sem precisar de ficar evidenciando que está ajudando ou que está servindo o próximo. Esse sim possui o coração puro, possui o sentimento verdadeiro de amar o seu próximo, sem buscar retribuição, sem buscar reconhecimento dos homens. Então,
Escutai e compreendei bem isto, disse o profeta. Não é o que entra pela boca que macula o homem. O que sai da boca do homem é o que macula. Ou seja, o que sai da boca procede do coração e é o que torna impuro o homem. Porquanto do coração é que partem os maus pensamentos, que derivam em delitos, em assassínios, em adultérios, em latrocínios, em falsos testemunhos, em fornicações, em blasfêmias e o que mais ocorre entre nós, as maledicências. Essas são as coisas que tornam impuro o homem. Não é o comer sem lavar as mãos que o torna interiormente impuro, e sim o que procede do coração. Então, meus irmãos, nós sabemos, é claro, que é necessário a higiene, é necessária a limpeza do corpo, porque afinal, hoje inclusive vivemos uma prova coletiva, numa pandemia, onde lavar as mãos é obrigatório, é necessário, né? Para que não venhamos a adquirir o vírus, coronavírus. Então, mais do que nunca, foi tão necessário e importante a higiene do corpo. Mas e a higiene da alma? Será que nós estamos buscando realizar também a higiene da alma? Será que nós estamos buscando purificar o nosso coração com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos? Será que nós estamos julgando as pessoas? Porque quando nós julgamos, nós apontamos o dedo, existem 3 dedos na mão apontados para nós, para cada um de nós. Quando eu acuso alguém de algo, primeiro eu preciso materializar o que eu alego, o que eu reclamo no outrem. Porque é muito fácil acusar, é muito fácil ser maledicente quando não possuímos provas daquilo que às vezes falamos sem maldade e somos mal interpretados pelas pessoas que convivem conosco, seja em casa, seja no trabalho, seja na escola, seja onde for, em sociedade. Precisamos, então, tomar cuidado com o que nós falamos. Precisamos tomar cuidado com o que sai do nosso coração e passa por esse pedaço de carne que se chama língua, que pode julgar umas pessoas contra as outras. Emmanuel diz que precisamos sim realizar a caridade material, a caridade moral, que é imprescindível para evoluirmos moralmente, para buscar esse sentimento de pureza, que é o sentimento de auxiliar, de servir, de ser útil, sem ter que preocupar em receber elogios, porque os fariseus, nós vimos aqui, constatamos aqui que eles eram pessoas que davam valor ao elogio. Precisamos ter cuidado com esse pedaço de carne que está dentro da nossa boca, que se chama língua, porque Emmanuel fala que precisamos ter a caridade maior, a caridade da língua. Então, os judeus desprezaram os ensinamentos do Mestre para se aferrarem a práticas exteriores, a regulamentos que eles criavam, buscando o quê? Atos exteriores. Era mais fácil lavar as mãos do que buscar lavar a alma, fazendo bem, praticando bem, exercitando
sempre com os olhos voltados para dizer do semelhante, para não julgar o semelhante, para olhar o lado bom do semelhante, porque todos nós possuímos um lado claro e um lado escuro dentro de nós. Todos nós possuímos. Cada um possui esse lado claro e esse lado escuro. O lado claro já é algum alcance, alguma evolução que já atingimos, e o lado escuro são as nossas imperfeições, que precisam ser buriladas, que precisam ser extirpadas do nosso coração, e essa é a verdadeira limpeza que devemos realizar dentro de cada um. É a limpeza da alma, é a busca do exercício do amar a Deus sobre todas as coisas, como o nosso Mestre Jesus nos ensinou, e ao próximo como a vós mesmos. Se nós nos amamos, no sentido não físico, mas no sentido de ser uma pessoa melhor, como nós vamos então ajudar os outros? Se sou uma pessoa egoísta, se sou uma pessoa que só penso em realizar os meus objetivos, se sou uma pessoa que só sei conjugar a primeira pessoa do singular eu e não a primeira pessoa do plural nós, isso é que nós precisamos mudar. Porque o bem ele não se realiza só com as coisas materiais. O bem se realiza praticando com uma palavra de consolo, uma palavra amiga, uma palavra de bom ânimo, uma palavra de encorajamento para aqueles que estão sofrendo, para aqueles que se encontram nos hospitais, para aqueles que estão em dificuldade. Então, para reformar moralmente, é preciso expurgar do coração esses sentimentos ruins que ainda querem gritar aqui dentro do coração e falar mais alto: eu sou egoísta, eu sou maledicente, eu sou vaidoso, eu sou orgulhoso. Então a gente precisa vigiar, orar e vigiar, disse o Mestre, para que não caiamos em tentações. E Jesus, o Mestre, nos dá o exemplo de como fazer isso, de como iniciar essa tarefa de olhar o lado bom das criaturas. Ele nos deu inúmeros exemplos, porque estudando a palavra do Mestre Divino, recordemos que no mundo, até hoje, não existiu ninguém quanto ele, com tanta pureza na própria alma. Foi a criatura mais pura que esteve entre nós. Afinal, o governador espiritual da terra, o ser mais perfeito que pisou aqui. E cabe-nos, pois, lembrar como o Mestre via no caminho da vida, sabia encontrar nas pessoas essa presença de Deus em seus corações, entre as criaturas. Por exemplo, ele viu em Maria de Magdala, que era uma mulher tida pelas pessoas sem valor algum, pela condição de criatura obsediada, em que se mostrava na via pública, mas ele, o Mestre, viu Deus naquele coração feminino, ralado de sofrimento, e a converteu-a
e mensageira da celeste ressurreição. Afinal, Jesus, quando, após a sua crucificação, ele ressurge. E ressurge para quem? Para ela, a Maria de Madalena. Vai, Maria, sim, sou eu. Vá e avisa a todos que eu voltei. E não apareceu para os discípulos primeiro, não apareceu para Pedro, para Simão Pedro, não, ele apareceu para Maria de Magdala. E essa mulher, no livro Boa Nova, quem depois puder ler, e no livro Caminho, Verdade e Vida, são duas lições maravilhosas que rapidamente eu aqui cito, e nos mostra que ela realmente deu uma guinada de 180 graus na sua vida, e como ela disse ao mestre, no diálogo que ela teve com ele, que ela tinha muito amor para dar àqueles irmãos, e deu para aqueles irmãos que eram abandonados nos vales da sujeira, do abandono. Adquiriu a lepra, ou seja, a hanseníase, no convívio com eles, foi contar a eles as lições do mestre, os ensinamentos. E quando ela, voltando para Éfeso para estar com Maria de Nazaré, Maria Santíssima, ela vem a desfalecer e a desencarnar. E quem a encontra aos seus braços, com todo o respeito e carinho do Mestre Jesus, e diz para ela: sim, Maria, amastes muito, atravessaste a porta estreita. Venha, vamos para o reino do meu Pai. Então, meus irmãos, Jesus transformou essa mulher, olhou o que ela tinha de bom, a presença de Deus no seu coração, e a transformou numa grande mensageira celeste. Ele também viu em Simão Pedro que, apesar que era considerado como um homem rude e inconstante para muitos, contudo ele via Deus no espírito atribulado do pescador, semi-analfabeto, que o povo menosprezava, e o transformou em paradigma da fé cristã para todos os séculos. Afinal, Simão Pedro dirigiu a primeira casa de assistência aos necessitados, que foi a Casa do Caminho, e levou adiante, sim, a bandeira do cristianismo, graças a ele, graças à sua fé, à sua persistência. E quando foi dada a ele a sentença de morte, que não merecia, ia ser crucificado como mestre, que pediu que fosse crucificado de cabeça para baixo, porque não merecia morrer como Senhor, e que teve aquele soldado que jogou a pedra para acelerar a sua morte. Ele desencarna, encontra com o Mestre Jesus, que o leva para as esferas superiores, para o seu descanso, para a sua recuperação. E quando, depois de passar um tempo, o Mestre pede licença a ele e diz: olha, Pedro, eu preciso voltar, porque enquanto houver um gemido na terra, eu estarei precisando de mim, eu estarei presente. E Simão Pedro pede a ele: ó Senhor, deixa eu ir também, quero muito trabalhar na seara cristã. E então Pedro vai com ele. Quando ele chega a um determinado local em Jerusalém, um cemitério, olha, Pedro, aí está o seu primeiro desafio. Aquele irmão que havia julgado aquele soldado romano,
que havia jogado a pedra na sua cabeça para acelerar a sua morte, ele estava ali de joelhos, com seu filho desenganado, no sepulcro onde onde estava ali os restos mortais de Pedro, né? O seu corpo físico, onde ele foi enterrado. E então ele viu aquele homem chorando, já convertido pelo cristianismo, pedindo a ele que tivesse piedade, pedindo perdão a ele, porque ele agora era seguidor de Jesus. Pedro então impõe as mãos sobre aquela criança e aquela criança então volta a respirar. E então ele fala: louvado seja Deus. Muito obrigado, Pedro. Ele agradece em prece porque o seu filho volta a respirar. E ali foi o primeiro teste daquele grande apóstolo do Senhor, que foi Simão Pedro. Perdoando. Porque ser puro também é saber perdoar. É perdão com esquecimento das ofensas. E às vezes nós não esquecemos as ofensas. Às vezes nós ficamos remoendo aquilo no coração. E isso também se torna uma impureza, podendo causar até uma doença no nosso corpo físico. Para muita gente, Saulo de Tarso era guardião intransigente da lei antiga, vaidoso e perverso na defesa dos próprios caprichos. Contudo, ele via Deus naquele espírito atormentado e procurou pessoalmente para confiar-lhe embaixada importante. Paulo foi o apóstolo dos gentios, se tornou, após o encontro de Damasco com o Senhor, que ele ficou cego com as escamas nos olhos, e que quando ele chegou em Damasco, porque o mestre falou com ele: vá, Saulo, vá até a entrada da cidade, lá lhe será dito o que fazer. E ele pede então, o mestre pede então a Ananias para retirar-lhe as escamas. Ananias, com todo o respeito que ele tinha ao Senhor, lembra ao Senhor com toda humildade que ele era o perseguidor dos cristãos que estava ali. Mas o mestre diz: vai sim, Ananias, porque ele é o vaso escolhido por mim. E Ananias então não titubeou, foi, deu passo, as escamas caíram e Saulo voltou a enxergar. E depois nós sabemos no livro Paulo e Estevão, é extenso, não dá para eu continuar falando porque não vai dar tempo, eu já está faltando apenas 7 minutos para acabar a minha participação de hoje e passar a palavra para o André. Então, Paulo realmente foi um grande apóstolo, como ele procurou na sua vida de apostolado, que foi perseguido, né, que recebeu açoites, mas ele tinha dentro dele uma serenidade como nunca havia antes conquistado, que é a consciência do dever cumprido, né, como apóstolo do Senhor, levando a boa nova, a boa notícia para os 4 cantos do mundo. E Paulo diz que combateu com bom combate na sua vida, seguiu a sua carreira e guardou a sua fé. Se purificares assim o coração, identificarás a presença de Deus em toda parte, compreendendo que a esperança do Criador não esmorece em criatura alguma, e perceberás que a maldade e o crime são apenas espinheiros e lama que envolve o campo da alma, o brilhante divino que virá fatalmente à luz. E aprendendo e servindo, ajudando e amando, passarás na terra por mensagem incessante de amor, ensinando os homens que te rodeiam a converter o charco em berço de pão, e a entender que, mesmo nas profundezas do pântano, podem surgir lírios perfumados e puros para exaltar a glória de Deus.
Essa passagem, essa página, se encontra no livro Religião dos Espíritos. Bem-aventurados os puros do coração, proclamou o divino amigo, Jesus. Sim, bem-aventurados os que esposam o bem para sempre, porque semelhantes trabalhadores da luz sabem converter as trevas em claridade, os espinhos em flores, as pedras em pães e a própria derrota em vitória, criando invariavelmente o céu, onde se encontram, e apagando os variados infernos que a miséria e a crueldade inflamam na terra para tormento da vida. Nosso verdadeiro valor é expresso pelo conceito que Deus tem de nós. Então, o nosso valor não é pelo que somos avaliados na sociedade, pelos homens. O nosso verdadeiro valor é o que Deus acha de nós. É o que Deus enxerga de cada um. A sinceridade, a verdade. A pior coisa que tem é a mentira. A pior coisa que tem é a pessoa que acha que vive uma vida normal, mas vive uma vida de mentiras, uma vida acompanhada de responsabilidades, uma vida acompanhada de invigilâncias, de maledicências, ou seja, uma criatura totalmente impura. Mas aqui não cabe eu fazer tal julgamento, não tenho essa capacidade nem direito, porque quando aponto o defeito para o semelhante, tem 3 dedos apontados para mim. Então Paulo, devo buscar, dentro das minhas limitações, o esforço para que essa pureza penetre em meu coração. Não devemos julgar as pessoas pelos que elas têm, ou porque elas às vezes erram, porque todos nós cometemos erros. Nós devemos sim levantar as mãos para elas, para ajudá-las a não cometer novamente aquele erro. Porque o erro maior é, sim, persistir em ser uma criatura hipócrita, uma criatura fingida, uma criatura que fala que é seu amigo ou que é sua amiga, mas quando você dá as costas, ela começa a falar mal de você. Esse, sim, é o pior defeito que uma criatura na terra possa ter. Avalia e nos rotula de acordo com seus olhos, esquecendo que aquele que nos julgará, que aquele que vai nos avaliar, que é Deus, Ele cuida de nós, como faz com todas as suas criaturas da terra, porque pertencemos sim a Ele e não aos homens da sociedade. Assim, podemos enfrentar a vida sem temor, porque a nossa consciência vai estar tranquila de que a gente buscou a posse do necessário, o cumprimento dos nossos deveres e a nossa consciência tranquila no bem buscado a ser realizado. Pedimos a Deus que nos ampare, que nos abençoe, que nos ilumine nessas dificuldades que estamos atravessando, que ampare a todos. E passa agora a palavra para o André, e que Jesus ampare a todos vocês e nos dê força, nos dê um ânimo para vencermos as batalhas e as dificuldades que ainda estão por vir na nossa caminhada. Mas nós sabemos que com fé e com o estudo da doutrina, que é uma doutrina consoladora, que nos consola, que nos orienta, que nos mostra o caminho a ser percorrido pelo cristão. Só se nós não quisermos. É a doutrina que Jesus nos prometeu e que cumpriu como a terceira revelação,
que é o Espiritismo. Que Jesus nos ampare, que Jesus nos abençoe. Muito obrigado, fiquem com Deus.